Olá, queridos alunos do primeiro ano ensino médio da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui para interagir com vocês para adquirir mais conhecimento. Na aula anterior fizemos uma introdução apanhada de alguns conceitos de filosofia, o filosofar, a própria palavra em si. Olha só aqui, ó, na camiseta. Filo é amigo, Sofia, sabedoria, não é mesmo? Nós vimos na aula anterior. E um abraço aí para os professores presenciais, né, que estamos aqui fazendo essa interação juntos para que o conhecimento chegue aos estudantes e que não fique só nessa aula, ok? Vocês podem ir além, pegar e pesquisar sobre o conteúdo da aula, algo mais, porque o bom filósofo é aquele que procura, que vai em busca. E hoje nós vamos ver como que se iniciou essa pegada de se incentivar a questão da filosofia. O que é isso? Hoje nós vamos fazer um pouco desse questionamento. O que é a filosofia? O que é questionamento? E tem uma palavra nova aí, que é o tauma. O que é o tauma, não é verdade? Então, um processo de filosofar. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha aí, tá bem legal ela. Olha aí, atitude filosófica. Então, nós falamos na aula anterior que vocês, de certa forma, têm, né? Filosofia de vida sempre temos. Olha a palavra nova, gente, o tauma. Questionamento e reflexão. Então, são sinônimos. Vamos ver um pouco sobre a atitude filosófica, o tauma, ver o conceito dele, o que é. E vamos ver como é que se faz a elaboração de uma pergunta especificamente filosófica, porque às vezes, vem aqui comigo, em alguns momentos da vida, a gente não consegue fazer de maneira adequada uma pergunta a alguém. Aí, caso a pessoa tenha conhecimento, ou ela é intelectual, ela vai te questionar, né, o porquê da pergunta. Então, às vezes a gente tem que saber elaborar uma pergunta filosófica. O que é uma pergunta filosófica? De onde veio o mundo? Para onde iremos? Nós falamos muito isso aí na aula anterior. Às vezes vamos ficar sabendo, né, no patamar. Que às vezes não vou perguntar algo que eu já sei a resposta, é complicado. Só para testar a pessoa que está ali. Então vamos lá, seguindo. Atitude filosófica. O que perguntar? É o taumamento, né, e reflexão, né? Vamos ver. O que é o tauma? A atitude filosófica. O pensamento filosófico traz o mundo para perto do homem. Então você está ali distante, né? Seja onde for, olha, vem aqui comigo. Seja onde for que você esteja, está aí na sua comunidade, está aí no seu grupo, né, quilombolas, está lá no seu sítio, ou estão todos aí na escola, bem legal esse momento, né? Aí, a atitude filosófica, o pensamento, a reflexão em si, ela traz o mundo vem para perto de você. Como isso ocorre? A partir do momento que você o questiona, você vai lançando suas perguntas nesse âmbito. Aí o mundo vai se aproximando de você, porque você quer saber supostamente as respostas da sua pergunta, das suas perguntas, no caso. Então o mundo vai vir, né? De onde surgiu o mundo? Esse mundo que você quer saber como ele surgiu, vai vir para perto de você. Por quê? Você quer saber uma resposta como tal. Como que as coisas se transformam? Os gregos antigos faziam isso. Eles questionaram primeiro como surgiu tudo e as coisas que ali estão e se transformam. Por exemplo, uma semente pequena se transforma numa grande árvore. Então, aquilo que está ali longe de você, a partir do momento que você faz a pergunta e questiona e quer pesquisar sobre aquilo, vai se aproximar de você, nessa perspectiva. Vamos lá, continuando, olha aí. O pensamento filosófico traz o mundo para perto do homem, de você, no caso. Tá? Homem, essa palavra homem, gente, ele remete tanto às mulheres quanto aos homens, tá? Proporcionando uma maior compreensão, olha aqui,
da realidade e a descoberta de novos significados para a existência, tornando o ser humano capaz de ajustar suas escolhas e ações no convívio com o outro, com o mundo e em sua experiência profissional. Veja bem, você pode averiguar com os professores de sociologia sobre a questão do primeiro grupo social. O primeiro é a família, gente, ó. Então, olha só. Com a família, você é preparado. Olha só. Com a família, você é preparado ali todas as coisas que é necessário. Ó. Respeitar o outro, respeitar pai e mãe, compartilhar o alimento em casa, compartilhar as atividades que adquirir o quê? O espírito de pertença daquilo. Ou seja, você mora naquele grupo social, que é o primeiro, família. Então tem que ter um espírito de pertença. O que é isso? Você ir lá se oferecer para ajudar a lavar a louça, coisa simples de casa. Se oferecer para carpir lá naquela roça ali, de acordo com a capacidade sua, não pode ir além. Você se fazer algum esforço que o seu corpo não pode fazer. Mas de acordo com a sua capacidade física e adequadamente, você tem que ter um espírito de pertença dentro da família, respeitar o irmão. Às vezes tem irmãos que entram em conflitos direto, é um espírito conflituoso. Mas não, tem que ter essa questão. O primeiro grupo é isso, a família. Os pais vão ensinar o que é adequadamente para que você depois é lançado no grupo social 2. É o segundo grupo social. O que é? A sociedade. É aí na escola, no trabalho, com os amigos. Você foi preparado em casa com os pais. Então pode averiguar isso com sociologia, ok? Olha só, o pensamento filosófico. Você lá no âmbito da sociologia é o primeiro grupo social. Você foi preparado e o pensamento filosófico vai te trazer, né, aquilo que você vai pesquisar para você ter uma harmonia entre os irmãos, entre os colegas lá fora, no seu ambiente de trabalho. Lá na universidade, imagine você ir para o segundo ano, terceirão e universidade. Então é necessário você ter esse comportamento adequado para ter um bom convívio com as pessoas, não gerar problemas. Claro que a gente vai ter problemas, mas são problemas simples que a gente pode se resolver ali na hora. Agora, não gerar um problemão assim, grave, às vezes uma situação pequena, torpe, né, um motivo torpe, as pessoas geram um problema muito grande. Isso não é legal. Continuando, olha aí. Depois que você soube que o pensamento filosófico, a reflexão filosófica, te traz para o mundo para próximo de você, para você viver bem, buscar harmonia e etc. Tomar as decisões adequadas para a sua vida. Porém, boa parte das pessoas não faz questionamentos, olha aqui, infelizmente, acerca de suas crenças, seus valores, seus propósitos, seus sonhos e seu pensar. É necessário que se faça essa análise, reflexões e críticas para se tornar capaz de compreender a si mesmo, o outro e o mundo. Veja bem, essa orientação não é do professor Hélio, não. Claro que não. Sócrates, lá no século IV a.C., já falou. O ser humano tem que conhecer a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Porque ele falou, aquele que não conhece a própria vida, que não faz análise e reflexão dela, ele vai radicalmente dizer que não merece ser vivido. Ou seja, é necessário eu fazer essa reflexão das coisas que estão em minha volta. Olha só, é diferente de você criticar para destruir, é a crítica destrutiva. Ou seja, na reflexão filosófica, você vai analisar os fatos. Aí o seu pai diz, vamos fazer medicina. E pai, você diz, pai, eu estou aqui nesse ambiente, no estado de Rondônia. Você vai dizer, olha só a sua crítica madura, né, construtiva. Será que eu posso fazer engenharia agronomia? Será que eu posso fazer engenharia ambiental? Outras situações que eu possa voltar e ajudar a comunidade. Isso é legal, conforme o seu dom, tá? Porque às vezes você tem dom para medicina, tem dom para agricultura e etc. Né? Nessa perspectiva. Esse é um diálogo, gente. Vocês vão
questionar. É você, o mundo e os outros. E às vezes aqueles que escolhem uma religião é você, o outro, o mundo e Deus. Olha só essa inter-relação. Muito legal. Né? A inter-relação de que vai exigir o quê? Respeito, compreensão, apoio, cooperação tem que ter uns com os outros. Imagine uma senhora, um senhor querendo atravessar a rua e se eu posso ajudar e ele quer, por que não ajudar? É às vezes uma atitude, né, de âmbito, né, geral de alteridade. Vamos lá? Continuando ali. O ato de filosofar nasce da vida ou da experiência. Lembra que nós falamos da filosofia de vida na aula anterior? De experiência humana. Costuma-se dizer que ela não tem um campo próprio de investigação. Nós falamos anteriormente. Por exemplo, as ciências estudam o mundo em seus aspectos naturais e culturais. As artes, só relembrando o que falamos, tá? De forma diferente, operam com concepções de beleza. Ó, na filosofia eu pego estética aqui. Ó. A estética, vocês vão ver no segundo ano. As religiões com a existência de um ser divino. Então é filosofia da religião. A filosofia se interessa por todas as produções humanas, as visões de mundo e as ações do homem. Ao nos perguntarmos sobre a necessidade da filosofia, devemos pensar na própria realização do ser humano, em sua condição de ser pensante. Então nós temos o cérebro aqui, ó, que faz a reflexão e se torna um ser pensante, tá? A vida feliz, almejada pela filosofia, não está a serviço do nada. Ela é o bem último, que todos buscamos como finalidade maior, tá? A necessidade da filosofia se coloca na autorrelação humana. Então, considerando a inquietação humana fundamental, que busca conhecer verdadeiramente, desde os fundamentos, a filosofia se coloca na busca pela verdade. Está aqui, ó. Aquilo que é verdadeiro. O olhar que caracteriza a postura filosófica busca articular diferentes leituras e visões possíveis para um mesmo tema, para uma mesma realidade. Aqui está, ó, veja bem. Olha só. O nosso extra classe está dentro de um exemplo, tá? A filosofia, ela te dá a visão ampla do todo, mas você vai buscar uma realidade única. E dentro do extra classe, vocês vão verificar em todos os âmbitos, até do mundo ou do Brasil, e eu delimitei para o estado de Rondônia, as mitologias, lendas que eles têm. E no extra classe você vai contar a sua. Olha só que legal, né? Você analisou as lendas que existem, de alguma maneira, e vocês vão verificar aquelas que estão mais próximas a você ou aquelas que você mais identifica. Aí eu digo no tema, as mitologias, os mitos, as lendas, conte a sua. Então vocês vão contar, narrar expressamente pelo um texto ou pelo um vídeo. É um exemplo do olhar, né, característico da filosofia. Uma postura filosófica, ela busca articular diferentes leituras. Olha só, vocês vão ver, né, várias diferentes leituras em si, em todos os componentes curriculares. Para quê? E visões possíveis para um mesmo, né, um tema, para uma mesma realidade. Exemplo, eu quero ver a fauna, né, a mitologia do nosso estado. Vocês vão procurar vários temas, vários textos e fazer uma análise, qual o melhor, o mais adequado. Ou você vai compilar todos aqueles textos e pegar umas partes que tem a ver, que formula o seu quebra-cabeça, o seu tema principal, do seu mito, né, que você vai contar. Isso estou dando um exemplo do nosso extra classe. Isso ocorre em vários temas. Vocês a todo instante estão fazendo trabalho de extra classe. E já começaram a fazer, né, parabéns, as eletivas, né? A nossa ela envolve a questão da Amazônia, iniciação científica, as produções artísticas das várias linguagens. Olha só, são vários temas.
Porém, eu posso pegar todos e trazê-lo apenas para o meu, né, o meu âmbito, constituir um único fato, um único tema. E vai ser a sua vida vai ser essa, enquanto pesquisador. Até enquanto você não querer seguir seus estudos, vai acontecer em algum momento que você vai praticar isso, vai ter que aprender algo no senso comum, etc., na prática. Conceituação na prática. Então ela volta, a filosofia ela volta, ela te dá essa possibilidade, ó, tem várias, eu vou montar meu quebra-cabeça, é um tema único. Então eu vou pegar ali aquelas mitologias gregas, mitologia nórdica, um exemplo, tá, do tema. Mitologia indígena, quilombolas, africanas, etc. E vou compilar e montar uma aqui, eu vou discorrer sobre a mitologia em geral. Muito legal, né, o âmbito da filosofia, que vai nessa perspectiva. Então, vamos lá, continuando ali. Filosofia. O rapaz está até segurando aqui, ó. É próprio de quem estuda filosofia desenvolver atitude filosófica. Então, vem aqui comigo, mais uma vez. Vocês vão ter, né, aquela... Aqui, ó. É o desenho, né? Nós colocamos na capa, o filósofo está lá, ó. Aqui, ó, sentado, mas não é, não. Você está desenvolvendo na prática o pensamento, a reflexão. A atitude filosófica, ela vai te dar, o próprio da filosofia te dá essa atitude de questionamento. Lembra que eu falei a partir da primeira aula, vocês vão ser pessoas diferentes, distintas? Ah, eu vou mudar, o professor ficar, não. É o pensamento, é a maneira de ver o mundo. Vocês vão ampliar a sua visão de mundo. Veja você aí no estado de Rondônia, em alguma cidade, Cujubim, Montenegro, Cacoal, Vilhena, esse lado, Guajará-Mirim, ou Porto Velho, etc. Você saindo da sua visão de comunidade ali, ó, sua visão de pensamento, de conhecimento, imagine só. Através da filosofia você vai ampliar a visão, aumentar. Como se fosse um super-herói, né? Adequado. Olha, a minha visão estava aqui, pequena, e agora está ampla. Eu posso ver o mundo de várias maneiras possíveis e adequadas, viu? Que a filosofia aí no contexto nós colocamos que ela é a busca da verdade. Não posso... E eu vou identificar aquilo que é verdadeiro no âmbito que é fake, né? Que hoje está espalhado em nosso meio na tecnologia. Então você vai ter a possibilidade de buscar. Antes de enviar uma mensagem, você, enquanto filósofo, olha só, tem essa responsabilidade de pesquisar se aquele conteúdo que está discorrendo nessas redes sociais, ele é verdadeiro ou falso. Então tem que ter essa responsabilidade, tá? É legal, antes de eu enviar, eu tenho que comprovar. Vamos lá, continuando a lei. E a partir disso, você desenvolveu a atitude filosófica, passe a perguntar qual é a realidade ou a natureza e o significado das coisas, sejam elas quais forem. Veja bem. Ó, vou trazer aqui. Tenho esse pincel. A partir do momento que eu me tornar um questionador, uma atitude filosófica, eu vou passar a se perguntar a natureza, a realidade de como surgiu o significado das coisas. Porque senão, gente, as coisas têm que ter um sentido para alguém. Eu posso dizer que esse pincel não tem sentido para quem não gosta dos estudos, né? Ele não vai querer um pincel. Mas se ele for trabalhar como pedreiro, carpinteiro, ele vai querer um pincel, um lápis para escrever, marcar, medir, etc. Olha só, não tinha sentido para o estudo para ele, mas o pincel fez sentido no trabalho, na prática. Então é nessa perspectiva, olha só, já estou fazendo análise aqui de algo. Eu posso ir além. Exemplo, posso pegar uma pedra aí do chão, aqui, ó. Tá vendo essa pedra? As pessoas passam, não vê nenhum sentido nela. Não tá aqui uma pedra simples. Pode até passar um menino peralta aqui, né, e chutar ela. Chuta, se machuca, etc. Mas, gente, ela, para o pensador, a atitude filosófica, ela tem algum sentido. Que pedra é essa? Será que essa pedra tem algum significado? Veja o cientista. Tem pedras, vocês sabiam, podem até pesquisar, ok? No âmbito da física, na astronomia, quando eles querem mapear, supostamente dizer a idade da Terra,
Eles têm os locais das rochas, não é qualquer lugar não. Chega aqui no estúdio e pega essa pedra e vamos pegar o carvão, 14, e medir a idade dela, não. Tem uns locais da Terra que nunca foram mexidos, são mais antigos. Eles vão nesses locais específicos, olha só. Não é qualquer lugar. Então a pedra ela tem, para o cientista, né, que tem atitude filosófica, ela tem um sentido sim. Tem pessoas, inclusive, que pegam uma pedra dessa e fazem uma arte. Outros já não veem isso. Olha só a atitude filosófica como é legal, gente. Tudo tem algum sentido. Imagine você lá numa entrevista de emprego, supostamente um exemplo. Lá dentro da sala você está com lá o diretor do RH que está fazendo a entrevista para você supostamente trabalhar. O que tem atitude filosófica, ele vai ver algo naquela sala, perceber e falar até, expressar-se algo que ninguém percebeu. Então o filósofo ele tem essa característica de ver algo ali naquele espaço onde ninguém viu, né? Ninguém percebeu. Então é um pensamento crítico, um pensamento filosófico, é uma admiração. Vocês têm que ter essa atitude dentro da escola. Eu não posso, imagine, já vem muitos estudantes se recusar a estudar, não gostar dos estudos. Mas ele tem algum sentido, analisa bem. Todo estudo ele tem, ninguém tira de você. Então é nessa perspectiva, ele não vai caracterizar, machucar ninguém. Você apenas não gosta, mas vamos tentar. Vamos lá acompanhar ele para ver se a gente passa a gostar, passa a querer. E é ótimo, hein? Você não vai se arrepender. Voltando lá, olha aí. Agora vamos ver as características da atitude filosófica. Ela existe, né? Se existe essa atitude filosófica, vamos ver essa característica dela. Será que eu tenho isso? Ou será que eu adquiri a partir da aula anterior? Só quando começou o componente curricular de filosofia? Ou das outras componentes, né? Vamos ver. Já sabemos que a atitude filosófica se volta ao mundo fazendo indagações, perguntas, sobre as relações que mantemos, né, com ele. Essas indagações se referem ao quê? À capacidade de conhecer e de pensar. Eu conheço, eu penso, então vou gerar conhecimento. Nesse sentido aqui que foi falado, as principais características da atitude filosófica, elas são 4. Então tá aqui. E aí? Vamos aqui. É quarteto, né? Ó, principais, existem outras, mas eu trouxe 4. Principais atitudes de uma característica da atitude filosófica. São 4. Pode falar a primeira. Professor presencial, manda aí se eles estão respondendo certo. Vamos lá, a primeira é, a segunda é, a terceira é e a quarta é. E alguém acertou aí, vamos lá. Olha aí, qual é? Vamos lá, conhecer cada uma delas. Gente, a primeira é o espanto. Vem aqui mais um pouco. Esse espanto não é com medo, tá? Tira o medo do meio. Perceberam que na aula anterior nós falamos, as aulas em si, olha só, ouça-me, veja-me. As aulas de filosofia, ela passo a passo, de uma complementando a outra, ok? Vocês vão complementar. Veja bem, o espanto aí, nós falamos na aula anterior. O que é? É a admiração, não o medo. Imagine eu me espantar numa festa de criança, eu sou criança, exemplo, Hélio. Aí chego numa festa, tem super-heróis, aí eu vejo o Hulk lá, é um super-herói, só para animar a criança, a intenção dele. Mas eu vi aquela criatura grande, enorme, e chorei com medo. Não é esse o medo, tá? Na atitude filosófica, o espanto. O espanto é você se espantar, admiração, gerar. Olha, que extraordinário. Esse é o espanto filosófico, ok? Veja que a filosofia tem vários significados, né? As palavras em si. Tem gente que já vê o espanto como algo de medo, terror. Não é. Ó, ok? Então vamos lá conhecer esse espanto aí. Aristóteles, olha aqui, ó, no século IV AC, que é antes de Cristo, disse que a filosofia começava como o espanto. Você se espantou no estranhamento que podemos sentir diante dos enigmas do universo e da vida. Por exemplo, Tales de Mileto, ele disse que tudo surgiu da água, mas ele se espantou, admiração,
de como surgiu as coisas do mundo, como surgiu o universo, como surgiu a natureza, como surgiu as pessoas, animais, etc. Então ele diz que é através da água. Então ele tem uma explicação, né? Um sentido. Então, através do espanto, da admiração dele, ele foi buscar conhecimento. É com esse estranhamento ou espanto que somos levados o quê? A formular perguntas e a buscar supostas respostas, tá? Então não podemos ter medo disso. Veja bem, dentro de um espírito de admiração, vocês vão pesquisar, buscar o conhecimento e gerar supostas respostas. Mesmo que às vezes as respostas não são adequadas, ou ali, mas ela está a priori, ou seja, no primeiro momento. Lá na frente, conforme você avança o seu conhecimento, a sua visão vai se ampliando, aquela resposta vai melhorando. É como se pesquisar um remédio para uma suposta doença. Eles vão fazendo testes até melhorar e depois voltar o teste para seres humanos. Bem legal isso, esses métodos para análise de dentro da filosofia existe, ok? Continuando, olha aí. Já para o segundo, olha só. A segunda característica é qual? Tá bem aqui, ó. É a dúvida. Aqui ela. Todos temos dúvida, né? Para duvidar, o filósofo precisa distanciar-se das coisas, anular sua relação de familiaridade com as coisas à sua volta. Veja, olha só. Para eu duvidar desse objeto, que é o pincel, eu vou me distanciar dele. Tudo aquilo que eu aprendi sobre ele ou alguém me falou, eu tenho que distanciar para descobrir a verdade sobre ele. Então é dentro dessa perspectiva que você vai adquirir o conhecimento. Veja bem, ó, se distanciou desse objeto, no caso o pincel, e eu vou procurar pesquisar sobre ele. Tudo aquilo que eu aprendi dos amigos próximos, familiaridade, ou que eu já sabia dele, eu vou anular, tirar. Aí eu vou descobrir a verdade. Então é uma atitude filosófica, é a dúvida, através das minhas dúvidas. Não é a dúvida banal, ok? Todo momento com dúvida. Tem uma idade que a criança tem, entre 1 ano e meio, a 2, a 3. Ele questiona tudo. O que é isso? O que é aquilo? É a dúvida infantil dele. Isso é natural da criança. Pergunta de tudo. Olha só, ele já é uma criança, um filósofo ali, mirim, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Duvidar não da forma como estamos acostumados, tá? No dia a dia. Mas duvidar como a ausência da certeza que tínhamos, né, antes sobre algum assunto. Isso aqui mais tarde, gente, ó, esse estilo de pensar e duvidar das coisas, mais tarde vocês vão ver com Descartes, tá? Esse filósofo aqui, ó, da modernidade. É o René Descartes. Aí ele cria um método lá que a gente vai ver depois. O filósofo Sócrates tinha, na dúvida, a principal base de sua maneira de filosofar. Então, era sempre duvidando das coisas. Ele questionava pessoas de vários níveis sociais e fazia das respostas uma busca pela verdade. Então, olha só, vem aqui comigo. Vários pensadores, inclusive reis, doutores, da época de Sócrates, o procurou para perguntar dele quem era o homem mais inteligente. Então, Sócrates, ele questionava, colocava em dúvida muitas coisas. E o doutor, ou o rei que chegava lá com ele, supostamente que achava que sabia de tudo, saía de lá como um incipiente, ou seja, uma pessoa ignorante no sentido que não conhecia. Achava que conhecia. Lembra que nós falamos só sei que nada sei de Sócrates? Ou seja, quando penso que sei, diz Sócrates, logo percebo que nada sei. Então não é achando que nós sabemos que iremos saber e que iremos ser sábio. Que o sábio é aquele que sabe que não sabe. Complicou? Então vamos lá para a filosofia continuando, olha aí. A atitude negativa, vamos ver agora a atitude negativa. Essa é mais uma, tá?
A atitude filosófica é negativa porque significa dizer não ao senso comum. Gente, o senso comum ele é bom, tá? Vamos conhecer o que é o senso comum. Vem aqui comigo. Olha só. Essa é a terceira característica da atitude filosófica. O senso comum é todos os conhecimentos adquiridos no meu cotidiano. Sabedoria popular, a gente fala também. As coisas que acontecem. Eu estou andando no sinal de trânsito, numa rua cheia de pessoas, estou no caminho de casa para a escola, ir no sítio, etc. Ali, tudo que eu vou aprendendo ali é senso comum. Sabe por quê? O senso comum ele é característico de algo que não precisa comprovação científica. Exemplo, os chás, né? As pessoas usam muito o senso comum para disseminar a propriedade, a eficácia de um chá. Pode fazer um exemplo aí. Chega na sala de aula alegando que você está gripado. No momento que você disse que está todo mundo gripado aí, você aí na sua casa, supostamente virá uma enxurrada de dicas para você sanar ou suprir um pouco dos sintomas da gripe. Vamos lá enumerar alguns. Chá de limão, limão com mel, chá de alho, o que mais para gripe? Eucalipto, gengibre. Então são várias situações que as pessoas ensinam de várias maneiras. Chá de cebola. Olha, gente, essa é bom, eu tomei, fiquei bom. É um senso comum, ok? Algumas dessas propriedades, é claro que elas já foram comprovadas, né? Que é o alho, etc. Mas os chás, de forma geral, as pessoas vão falando um para o outro, achando que é bom, né? Nesse sentido. Só que alguns, a maioria, não tem uma comprovação científica do senso comum. Então, nessa perspectiva, ó, a atitude filosófica negativa, ela diz não ao senso comum, não desrespeitando ele totalmente, eliminando. Ele serve, o senso comum ele serve para ajudar a adquirir conhecimento, sim. Só que põe à prova, né, aquilo que veio pelo senso comum. Uma das coisas que vem no senso comum nas redes sociais são as informações falsas. Não tem comprovação científica. As pessoas passam umas para as outras, né, alguma informação e etc. Continuando, olha aí. Aos acontecimentos da experiência do dia a dia, ó. Isso é do dia a dia. Aos preconceitos e preconceitos. Ao que todo mundo diz, pensa. Ao que todos adotam como modismo. Ao que todo mundo agora faz. Então, assim, são coisas do senso comum. Você tem que procurar saber se tem alguma comprovação, etc. E a quarta e última característica, como eu falei, tem outras, mas trouxe 4, é a positiva, uma atitude positiva. A atitude filosófica começa dizendo não, ok? Mas outra característica é a atitude positiva, que ela interroga sobre o que são e o porquê das coisas. Porquê dos fatos, das ideias, dos comportamentos, das situações, dos valores, de nós mesmos, etc. É uma interrogação sobre como tudo isso é assim e não de outra maneira. O que é, por que é, como é. Viu só? A atitude filosófica, essa é a positiva, é a científica. Tem que ter uma comprovação. Então você vê que um questionamento, uma ação de uma outra pessoa não é legal, não é filosófica, você vai dizer, ó, atitude negativa para ela. Se o for, né, ó, essa atitude é ótima, então pode tomar, pode fazer isso. Tem comprovações. É nessa perspectiva que a filosofia ela vai angariar adeptos, conhecimento para a sua vida, tá bom? Continuando, olha lá. Agora vamos para o talma, que é o conceito. Que palavra é essa, né? As comunidades indígenas estão se perguntando, será uma palavra indígena, né? Será que é tupi-guarani? Então vamos lá, conhecê-la. Talma é uma palavra grega, tá aqui, ó, que significa admiração, ó, espanto, né? Perplexidade diante do que é alguma coisa, tal como é a coisa. Você vê uma pessoa pensante, né? Vai além, né? Olha só, admiração, gerou algo na minha vida. O talma indica a maneira como antes
o homem via o mundo e como passou a vê-lo após a sua admiração, seu espanto e sua perplexidade. Olha só. Vamos dizer que você vai ter um trauma, uma admiração, um espanto de algo para conhecer. A partir da primeira aula. A partir da primeira aula você já vai se tornar uma pessoa integralmente, né, ligada à filosofia. Aí tudo que você vê vai querer questionar o que é isso. Vamos lá pesquisar então? Muito legal. Hoje está muito fácil você pesquisar. Veja bem, no tempo de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, na Idade Média, século 7, 12, para adquirir um conhecimento de algo, ele se admirou de algo e quer conhecer. Eram 3 anos. Olha só, a informação demorava a chegar até eles. Porque eram livros e eram longe, tinha que viajar, etc. Hoje não, em segundos você pesquisa sobre algo na internet, na rede, inteligência artificial, né, inteligência virtual. Você pesquisa sobre um tema, nossa, vem uma enxurrada de informações em segundos. Às vezes você passa a vida toda e não consegue ler todos. Você tem que saber, olha só, admirar, espanto eu tenho que peneirar aquelas informações que eu pesquisei. Eu não vou pegar a primeira de mão. Não, vou conseguir uma dica. Eu vou usar essa dica aqui, gente, olha só, para mim aprender e confirmar aquilo. Ter confiança no conhecimento que eu pesquisei na internet. Isso é legal. Se a informação é verdadeira, o professor pergunta, né? O aluno, eu pesquisei, é uma fonte confiável. Interessante, né? Então, continuando, além. Trata-se de um estado que nos acomete quando nos defrontamos com algo estranho por ser taumásto, né? Ou seja, extraordinário, admirável. Então, é a atitude do tauma. Agora, sobre a pergunta filosófica, o que ela é? Na história da filosofia, uma das formas que os próprios pensadores usaram para entender a filosofia foi perguntar sobre o que faz as pessoas filosofarem. O que é que o jovem, do hip hop, né? O que faz ela filosofar? Qual, né? Vão além de um olhar acostumado com as coisas, das pessoas, pensamentos e acontecimentos. Até sentimentos, nas emoções e ações, buscando sempre o quê? Entender os vários sentidos de tudo. Vive o quê? Uma mistura de admiração, de insatisfação, como dizia o filósofo Aristóteles. No início de um de seus livros, Metafísica, Aristóteles registra a observação de que todos os seres humanos naturalmente desejam ter conhecimento. Está aqui. Pois essa atividade dá prazer, segundo Aristóteles. Isso se comprova pela satisfação sentida no conhecimento obtido por meio dos 5 sentidos, né? Que é a visão, audição, tato, paladar. Aí ele diz, especialmente a visão, que oferece mais informações sobre o mundo. A filosofia, no dizer Aristóteles, é uma continuação desse prazer. E nasce da capacidade de se admirar mesmo diante do que parece óbvio. Contudo, os filósofos admitem que não sabem, e assim eles procuram respostas. Aristóteles, Sócrates, foi pela admiração que os humanos começaram a filosofar, tanto a princípio como agora. De início ficamos perplexos diante das dificuldades mais simples, né, de que avançam. Como filosofam para fugir da ignorância, do não saber. É evidente que buscavam conhecimento por si mesmos, a fim de unicamente saber e não com uma finalidade unitária. Buscamos o conhecimento, certo? Com o objetivo de ter qualquer outra vantagem, mas assim como declaramos livre que existe para si mesmo e não pertence ao outro. Assim também cultivamos esse conhecimento como único livre, pois só ele tem em si mesmo o seu próprio objetivo. Então tá aqui, você não vai se arrepender de buscar o conhecimento, porque por si só ele tem um objetivo. Então busque, né, sempre mais o conhecimento. E não saia daí não, que nós temos mais. Tchau, tchau!